E se você faz alguma atividade pagando e não está cabendo no seu orçamento, saiba que a partir de agora tem um leque de atividades gratuitas que poderá fazer. Comece hoje mesmo a cuidar do seu corpo e cuide melhor do seu dinheiro. Essa é a 2, 3, 4, frequência modulada em 98,7 MHz. Do coração de Deus para o seu coração, Betel FM. Debates Betel. Debates Betel. Apresentação: Orsino Filho. Atenção, ouvinte. As opiniões aqui emitidas são de inteira responsabilidade dos senhores debatedores, não expressando a opinião desta emissora. Comunicando, Pastor Fábio Oliveira. Muito boa tarde a todos vocês, ouvintes da Rádio Betel FM, a Rádio do Coração de Deus para o seu coração. Estamos entrando lá com mais um Debates Betel. Hoje, quinta-feira, dia 10 de janeiro do ano de 2019. Que essa semana eu entrei em um dia e falei 2018, mas é 2019. E hoje com eles, isso mesmo, estamos aqui com o homem de quinta-feira, Pastor Ricardo Pinudo. Muito boa tarde, Pastor Ricardo. Boa tarde, Pastor Fábio. Boa tarde a galera aí betelense, né? A família betelense. Eu fico bem à vontade por ter estudado também no Seminário Teológico Betel. Então, família betelense é bem... Tá tudo em casa. Bem minha cara, né? Então, estamos juntos aí mais uma vez, mais uma quinta-feira, poder contribuir aí com os assuntos que têm sido pertinentes, têm sido pauta aí no nosso dia. Hoje nós estamos também com ele aqui, o pastor Marcos Verton ou Werton? Verton, isso, porque dependendo da origem do sobrenome, o W tem uma pronúncia, né? É coisa de nordestino mesmo, pastor Fábio. Cearense, apaixonado pelo meu estado e é feliz demais de estar aqui com vocês nesse início de tarde. E que o sol da justiça brilhe na sua casa, você, nosso ouvinte, aí onde você estiver. Por falar em cearense, eu não posso deixar de perguntar como estão as coisas pelo Ceará, porque a gente sabe de praticamente uma guerra que está acontecendo lá e com certeza o pastor tem familiares, pessoas que moram lá e gente muito próxima. Conta um pouquinho pra gente o que está acontecendo no cenário lá, hein? Pastor, realmente é o resultado de políticas públicas desastrosas no meu estado. Sim. Um desastre nas políticas públicas. E o que está acontecendo agora realmente é o que a imprensa tem noticiado, além de outras coisas que não estão sendo noticiadas. Nós temos notícias de pastores batistas de várias igrejas na cidade que têm relatado, infelizmente, ameaças por parte dos presídios, né, dos líderes de facções no meu estado. Então quero convidar você que também está me ouvindo nesse momento a orar pelo estado do Ceará. É uma situação difícil, mas graças a Deus e pela misericórdia do Senhor, o nosso ministro da Justiça, Sérgio Moro, disponibilizou rapidamente as tropas federais. Tem policiais do estado da Bahia também que já estão na cidade. A coisa parece que está diminuindo, arrefecendo, sobretudo na capital cearense. A preocupação maior são nas cidades do interior do estado. Cerca de 49 cidades já registraram algum tipo de incidente. Infelizmente, eu desafio você a orar por isso. Isso, vamos estar orando pelo Ceará, porque é um povo tão maravilhoso, é uma terra muito alegre, muitas pessoas gostam, e praias maravilhosas, ou seja, um lugar onde Deus habita, e porque Deus habita, a gente quer que esteja em paz, na verdade, né? E o assunto de hoje é um assunto muito pertinente, porque hoje a gente vai falar, esse tema a gente não vai falar só sobre China, porque quando o tema ele começa falando de China, algumas pessoas podem pensar, nós vamos falar só de China. Não, nós vamos falar de algo muito abrangente que tem acontecido na nossa sociedade. A questão da Bíblia Sagrada. A gente está vivendo um tempo do politicamente correto. E a Bíblia, em muitos lugares, e muitas declarações, muitos versículos bíblicos, eles são para muitas pessoas politicamente incorretos. A gente vê a questão do feminismo hoje em dia, a gente vê tantas discussões a respeito de tantas passagens bíblicas, e isso que a gente vai estar debatendo hoje. E o tema é justamente esse: China proíbe igreja de exibir primeiro mandamento por ser ofensivo, segundo eles. E diz aqui a pergunta-chave de hoje:
E aí, você acha que a Bíblia, em alguns trechos, é ofensiva a alguns pontos da sociedade, alguns grupos da sociedade? Você acha que a Bíblia, ela ofende algumas pessoas se sentem ofendidas com alguns trechos ou partes da Bíblia? Sim ou não? Temos telefone aí, Azeitona? 2447-0773. Você pode participar com a gente, isso mesmo, você pode entrar em contato aqui, já deixando a sua participação. Mas eu vou falar com a Bárbara, porque a Bárbara, ela tem a senha do dia. Ela tá direto da redação, já ela está de casaco, cachecol e gorro. Porque ela está aqui no estúdio, está um frio, não é, Bárbara? Boa tarde, Bárbara Leal. Boa tarde. Não tá frio não, pra vocês tá maravilhoso, né? Eu sou friorenta mesmo. E aí, qual a senha do dia, Bárbara? A senha de hoje é João 1027. João 1027, o ouvinte pode participar pelo telefone 24470773, pelo nosso WhatsApp 986666606 ou ainda pelo facebook.com/radiobetel987. Para os curiosos que o pessoal que tá ouvindo a gente quer ver, quer assistir o debate, dá para acompanhar na live também, né? Aí vai ver a cara do Pinudo, a cara do Pastor Fábio. Vai conhecer todo mundo. O prazer ou o desprazer, né? É isso, é assim. Hoje vocês vão ver que o Pinudo está de camisa rosa. E hoje... Tá protestando alguma coisa, Pinudo? Porque menina veste rosa e menino veste azul. Não. Mas olha só, aqui no negócio da golinha é azul, ó. Tá vendo? Então. E depois é rosa. Então ele tá aquela ali assim, predominantemente... azul rosa. Mas falam que é coral, né? Salmão. Salmão, que eu também gosto muito. Também. Só pra concluir aqui, hoje a gente tá sorteando um rodízio de pizza com direito a acompanhante na pizzaria Rota do Sabor. Isso. Por falar em rosa, o que você achou da declaração da ministra, né? Já que você tá de camisa rosa. Mas eu vi depois os burburos aí, né? Mas é que... os burburos. Eu penso o seguinte, que o que ela falou, na verdade, ela falou em tese, e depois outras pessoas até foram mais felizes na abordagem. A gente tem que mudar, então, o outubro, né? O setembro. Outubro rosa, novembro azul. Porque a campanha que todo mundo aderiu, o outubro rosa ou novembro azul, é discriminação, né? Então a gente tem que mudar também, tem que botar outubro colorido. Então, assim, é mais uma questão de semântica, né? Uma questão de comunicação. O que ela quis dizer não tem nada a ver com a questão de preconceito. Eu acho que essa questão de cor, ela já foi, né? Hoje muitos casais optam, estou aqui com o pastor Marcos, que acabou de ter um bebê, né? No caso, a esposa dele que acabou de ter um bebê. Também, porque o homem também engravida. O homem tem alguns até que enjoam também. Fazem parte, acorda de madrugada. Engorda. Né? Amamenta através da mama da esposa, mas amamenta também. Eu, no caso, os meus filhos, teve um lá que não pegou peito logo. Então tinha que amamentar, tinha que dar uma madeira pra ele de madrugada. Não teve jeito. Então, só pra sair da sua saia justa, que o homem também engravida e amamenta, não, pastor Marcos? Verdade. Então, dizer o seguinte, ele acabou de ter... alguns pais optam pelo enxoval amarelo, por exemplo, que abre pros dois. É mais uma questão familiar, aquela pressão toda. O que eu vejo é que, como eu tô botando rosa aqui, depois que eu fiquei a ficha, eu achei bonito. Como tem algumas mulheres que usam azul também, muitas mulheres, minha esposa mesmo gosta da cor azul. Então, assim, isso é uma questão que já foi ultrapassada, essa questão de cor. Acredito que a Damares, ela pode ter sido infeliz usando essa questão das cores, mas na verdade ela não teve a intenção de afetar e de posicionar as cores em relação ao gênero. Né? Mas as pessoas que não têm boa vontade, né, já sabem isso tudo e usam isso aí para fazer essa celeuma toda, né? Por falar em celeuma, vamos pro nosso tema de hoje, mas antes eu vou pedir pro Azeitona para ele soltar o WhatsApp pra gente. Vamos lá, Azeitona, vamos soltar o WhatsApp pra quem... WhatsApp Betel 21 986666606. Porque eu vou precisar muito da ajuda dos ouvintes hoje em mídias sociais.
Mídias sociais. Acompanhe a Betel FM. Facebook.com/Betel 987. E no Insta, @Betel 987. Twitter, @Betel 987. Oh, yes. E os ouvintes que estiverem participando hoje e quem hoje for participar com áudio de WhatsApp, eu tô lançando um desafio aqui, Bárbara. A gente vai sortear mais alguma coisa para quem for participar pelo WhatsApp mandando um áudio pra gente. Beleza. Vou Tá pensar bom? em alguma coisa. Pense em alguma coisa muito boa, um presente muito bom para dar pros nossos ouvintes, que os nossos ouvintes lá do outro lado, eles merecem muito. Então, vamos sortear mais uma pizzaria, então? Vamos, opa, mais uma pizzaria. Bota meu nome nessa aí também, nessa relação aí. Bota meu nome né? nessa rela. Vamos Eu já tô sortear. participando aqui, pô. Né? Como é que na a pizzaria. gente vai fazer? A gente vai até 1h15 com o Pinudo e depois eles vão entrar ao vivo por ligação? Também, pode ser. Fechado. Então, assim, quem participar, normal, Facebook, WhatsApp, né? A gente vai fazer um sorteio pizzaria. Aham. E quem ligar pra entrar ao vivo lá por volta de 1h15, Isso. aí a gente sorteia só pra ligação que entrar ao vivo outra pizzaria, beleza? Show, beleza. Então, tá E bom. liguem pra cá oferecendo Mas agora não. o prêmio ao Pastor Tipo, Pinudo. 1h15. Eu gostaria de 1h15. oferecer esse prêmio ao Pastor Pinudo e tal. Pastor Marcos também. Pode dar Tá pro querendo muito aí. Isso, pastor Marcos também entra no sorteio, Inclusive, né? Pastor Marcos, não falei na. É a primeira vez do Pastor Marcos. É a Então, primeira tá vez. debutando hoje aqui, né? Sempre tem a primeira vez. Sempre tem a primeira vez. E o Pastor Marcos é pastor lá na Igreja do Recreio também. Tá junto aí. Já tá miliano aí na Igreja do Recreio, veterano lá. Fazendo um trabalho, como ele diz aí, bombástico aí, né? Com ele, a expressão que tu usa é torando. Torando, que ele usa lá trabalha com células. Um trabalho muito forte lá. Show. E a igreja lá tem sido uma bênção, né? Tem sido, assim, algo que tem abençoado aquela região mesmo, né? Tem abençoado muitas vidas. A gente vê que é um trabalho tremendo, né, pastor Marcos? Sim, verdade. Nós, ao longo desses 30 anos que fizemos esse ano, nós temos uma prioridade pra gente, é a razão de existência da vida da Igreja do Recreio, que é cuidar das pessoas. Como é que nós vamos cuidar das pessoas e nesse cuidado exercer influência cultural, que é uma das temáticas que nós vamos trabalhar hoje, nessa tarde, né? Opa, verdade. E vamos aqui ler o nosso tema já, mas vamos dar um alô pro pessoal da live. O pessoal tá lá no Facebook, Beleza. tá lá junto com a gente, ligado tá aí. assistindo aí, ó. Muito boa tarde para todos vocês. Muito obrigado pela audiência, porque vocês fazem parte dessa engrenagem e quero que você compartilhe mesmo essa nossa live. Divulgue aí pra umas 20 pessoas aí. Opa, divulgue bastante, né? Assim que a gente gosta. China proíbe de exibir primeiro mandamento por ser ofensivo. É uma matéria que está no site Notícias Gospel Prime. Fala que membro do Partido Comunista justificou que o presidente chinês opõe-se à declaração. Autoridades do Partido Comunista na China forçaram uma igreja na província chinesa de Henan a tirar o primeiro dos 10 mandamentos de um quadro na parede do templo por considerá-lo ofensivo. A revista Bitter Winter, que monitora violações à liberdade religiosa na China, diz que o incidente não foi o primeiro do tipo. No final de novembro, 30 soldados realizavam uma inspeção na igreja quando se depararam com a inscrição: "Não terás outros deuses diante de mim". Os 10 mandamentos, dados por Deus ao povo judeu através de Moisés, tornaram-se a base da moralidade judaica e, posteriormente, no cristianismo. Os líderes da igreja, que não tiveram os nomes revelados, opuseram-se fortemente à ação dos funcionários do governo. Abre aspas, eles estão falsificando as palavras de Deus, estão resistindo ao Senhor, fecha aspas, reclamou um deles. Um dos membros do partido justificou que o presidente chinês opõe-se à declaração referindo-se ao primeiro mandamento. Abre aspas, se alguém não concorda estará lutando contra o país, fecha aspas, alertou a autoridade. Esta é uma política nacional. Você deve ter a compreensão clara da situação e não deve ir contra o governo, fecha aspas. A igreja foi forçada a arrancar a parte de cima do quadro com os 10 mandamentos naquele dia. Ao longo de 2018, surgiram muitos relatos das tentativas do governo em tornar o cristianismo mais chinês e foi divulgado que o governo pensava
em publicar sua própria versão da Bíblia. Para vocês sentirem a guerra que um versículo, uma palavra, um trecho dos 10 mandamentos trouxe à política chinesa, porque a gente sabe que a China é um país que é regido pelo comunismo, pelo socialismo, e isso tudo traz uma celeuma muito grande. Vou começar com o pastor Marcos. Bem, é importante nós termos clareza do objetivo do presidente chinês, né? Do Xi Jinping. O que acontece? O comunismo, ele é uma espécie de confissão religiosa. Então, veja, quando o governo chinês se depara com essa expressão bíblica, ele se sente ameaçado, obviamente. Por quê? Não apenas por causa da sua ideologia, mas por causa dos seus desmandos através de uma ditadura que já vem durando muito tempo. Então, o cristianismo, ele tem essa característica, confrontar estruturas. O cristianismo, ele não se amolda a qualquer tipo de cultura, apesar de lembrar que as culturas têm aquilo que a gente chama de graça comum, que são coisas dadas por Deus, mesmo quando não há compreensão, a clareza sobre a revelação de Jesus. Então a China vive um desafio muito grande. Eu lembro que no ano de 2014 eu tive a oportunidade de ir à Coreia do Sul. Sim. E nós estávamos num acampamento com mais ou menos 5.000 líderes de diversos países do mundo. E uma das coisas que me marcou muito foi uma conversa que tive com um jovem chinês, obviamente em inglês, não em chinês, porque eu não tenho ainda essa condição de falar chinês. Eu só falo assim. E a comunicação não verbal foi muito boa, porque esse jovem, ele, falando da dificuldade do seu país, ele começou a chorar. E ele dizia assim: olha, pastor Marcos, nós queremos ter a liberdade de dizer que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Deus. Então, é um desafio gigantesco que nós enfrentamos como cristianismo sobre a reportagem na China, e que certamente a igreja reunida ali nas casas, que cresce e se multiplica de maneira incontrolável, nós vemos ali células poderosíssimas que elas certamente vão causar uma revolução bíblica e poderosa através do Espírito Santo nesse país. Pinudo. Como já foi dito, um país comunista, ele com certeza tem essa questão da ditadura da cartilha. Uma das coisas que com certeza feriu é porque ele se vê como um Deus também. Então não é só questão, eu penso que não é só questão religiosa, mas está inserido também no contexto da sua questionamento, da sua autoridade enquanto um pseudo-deus, um ditador, um líder, alguém que vai direcionar vários segmentos na vida desse cidadão, desse chinês. Então, quando coloca alguém, né, e eu lembro agora, passa muito na ideia de Herodes, quando viu a ideia dos magos vieram adorar Jesus. Então, quando ele viu que estava tratando de uma referência, um Deus, né, religioso, salvador, espiritual, ele também se sente ameaçado porque ele se vê como um Messias, como um rei, né? E de fato era. Então, a ideia de ter um outro rei, de ter um outro Deus, de ter um outro líder, de ter alguém que vai dar essa diretriz para esse cidadão, para esse chinês, ameaça o líder, entendeu? O pseudo-reinado, né? O pseudo-reinado. Então, na verdade, é uma atacada não só espiritual, ele é um tiro que acerta as duas coisas. Atirou no que viu, acertou no que não viu. Que, na verdade, ele está dando a diretriz, ele está dando a autonomia, está dando a direção política, né, social, e está usando a figura espiritual. Então, para muita perseguição, eu vi até, não estou falando de um grupo, né, que trabalha a questão de liberdade religiosa e tal. O discurso vai para o religioso, mas a questão não é só essa. A ideia dele é muito mais do que só religião, vai bem além, assim como acontece na Rússia, né? Sim, agora também. Na Rússia, no meio do ano, na Copa do Mundo, e, né, através do Vladimir Putin lá, tem a Igreja Católica Russa, né, que é ortodoxa. Então tem lá não é a Igreja Católica, a Igreja Cristã, que eles chamam, né? E que tem o Papa, esse Papa atual aí, o Bento, ele não Papa tem, Francisco. Francisco, ele não tem nenhuma ingerência na igreja cristã, né? Na igreja russa. Lá tem o líder deles lá, tem o apóstolo deles lá, o líder religioso, que é muito amigo até do Vladimir Putin. Sim. E eles têm as diretrizes, eles têm a direção, eles têm já o dogma deles, eles têm a proposta deles.
Então a igreja russa, não só protestante quanto essa igreja católica mundial do Francisco, não tem nenhuma ingerência sobre a igreja cristã russa, né? que é uma igreja inserida no contexto político e subjugada ao presidente. Então, isso acontece também na China. Então a preocupação que eu vejo dele aí, e aí, se for mudar tudo, tem vários outros textos na Bíblia, até o Jesus pega os 10 mandamentos e transforma em 2, né? Adorar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ele vai ter que tirar também isso aí, porque adorar a Deus sobre todas as coisas, inclusive ele. Isso. Então, vai ter que mudar a Bíblia, e me parece que já há um direcionamento de fazer a versão chinesa, né? Exatamente. Eles estão estudando para fazer uma versão chinesa da Bíblia, quer dizer, modificar as escrituras por causa de um sistema político. E a gente vê, e isso não é só na China, porque isso tem chegado ao Brasil também. Tem chegado ao Brasil com algumas pessoas que têm alguns discursos e eles falam justamente isso. Eles falam os fundamentalistas. Eles falam da bancada evangélica, da bancada católica, falam de vários políticos, e a gente está vendo essa polarização, principalmente que aconteceu nessa eleição agora do ano de 2018, uma polarização porque uns acreditavam em Deus, Bíblia, família e valores cristãos, e outros não acreditavam em valores cristãos e deixavam isso muito bem claro. E quando você chega em alguns lugares e você cita alguns trechos da Bíblia, isso daí ofende alguns grupos, né, pastor Marcos? Com certeza. É importante a gente recordar, quando eu faço uma abordagem de uma perspectiva da fé confrontadora, que é o cristianismo de qualquer cultura, e quando o pastor Pinudo ele também faz essa abordagem agora de uma perspectiva da descentralização ou da perda de poder político, religião e política sempre caminharam juntos. A questão é que historicamente isso não funcionou muito bem. Então veja, quando nós vemos essa realidade no nosso país, onde existe uma mistura desequilibrada, eu me lembro agora do Dr. Paul Freston, que ele tem doutorado em sociologia, e a área de pesquisa dele é exatamente essa, religião e política no Brasil. Então ele fez um levantamento de qual foi o posicionamento da bancada evangélica nos últimos 20 anos. E foi um posicionamento, ou foram alguns posicionamentos, que não tinham sustentação na fé que eles professam, da qual eles foram eleitos. Então, por que nós precisamos ter clareza de qual abordagem a gente necessita fazer? Porque o cristianismo, ele sempre será um leão querendo sair da jaula. Então veja, quando eu digo o seguinte, por exemplo, a sinceridade de coração, mas a habilidade da fala me dará a honra do rei, eu posso falar os princípios do cristianismo, mas não da maneira como vem acontecendo atualmente. Eu posso falar dos valores do reino de Deus sem ser agressivo, sem ser debochado. Eu posso dizer assim, olha, nós entendemos à luz das escrituras que não apenas biologicamente os cromossomos X para a menina, ou X para o garoto e Y para a menina, ou o inverso, não estou lembrando bem nesse aspecto agora, socialmente, essas características, à luz da Bíblia, homem e mulher, é diferente de eu agredir, de eu oprimir o outro. Então, sim, alguns grupos vão se sentir incomodados com a nossa confissão de fé e muito mais, eu acho, talvez, com as nossas manifestações também. Você diz, né, pastor, justamente esse caso, porque a gente vê que tem algumas pessoas, principalmente no nosso meio evangélico, que não tem o cuidado, porque a gente está lidando, mesmo que nós discordemos de alguns grupos, são seres humanos e são pessoas que têm sentimentos, enfim, família e várias outras questões que não vale nem a pena a gente ficar falando aqui. E aí a gente vê algumas pessoas que, em nome de Deus ou em nome de uma fé, acabam sendo extremamente agressivas, intolerantes, porque também somos chamados de intolerantes por algumas pessoas, justamente por causa de coisas que nós acreditamos, né? E lembrar o seguinte, tolerância não está diretamente conectado com tolerância, não é isso. Eu posso ser tolerante, porém ter uma maneira de enxergar o mundo e as coisas. Vamos pensar
na questão do racismo. Sim. Uma pauta também hoje muito frequente. Em voga, E uma notícia importante também, pastor Fábio, pastor B, que nos ouve nesse momento, nós temos hoje um procurador da República, que é um pastor batista. Sim. Ele é da igreja Cidade Viva em João Pessoa, que tem um trabalho fortíssimo, representa muito bem o Nordeste. O procurador Sérgio Queiroz, ele tá cuidando dessa pasta também do racismo. Ótimo. Então, o cristianismo, a nossa confissão de fé, ela tem história na defesa dos direitos humanos. Eu tive a graça de ir lá no Museu Histórico do Martin Luther King, que foi um dos maiores combatentes do racismo no mundo. Verdade. E pude me emocionar com aquelas histórias. Agora, Martin Luther King, ele não ia pra agredir as pessoas. Não. A base de sustentação do combate ao racismo era baseado no amor. Então, por causa até da minha formação como psicólogo, eu gosto muito de observar a maneira como nós estamos comunicando. Qual é a maneira que a bancada evangélica está se comunicando com os grupos chamados de minorias? Como que é essa maneira? É uma maneira agressiva? É uma maneira militarizada? Ou é uma maneira com misericórdia, com a graça de Deus? E lembrando, graça de Deus não é baratização daquilo que Deus entregou para nós, são só palavras. Isso sempre vai existir. Confronto com aquilo que é politicamente correto sempre vai existir. Agora, como é que nós vamos lidar com isso? Precisamos desenvolver essas estratégias. E a estratégia principal é olhar o que está acontecendo no nosso país com os olhos da graça de Deus. Não olhar com um olhar tão intolerante, na verdade. Pinudo, pastor está dizendo, e a gente vê que a bancada evangélica, até a bancada católica aqui no Brasil, tem esse problema justamente com esses grupos ditos minorias, e a gente vê o discurso do Papa Francisco com um discurso que tem conquistado muitas pessoas. Nessa questão do discurso, os evangélicos, eles têm perdido para o discurso do Papa Francisco, que parece ser um discurso de tanta tolerância e de tanto amor? Pastor Fábio, o que a gente precisa avaliar nessa questão de discurso é a questão da busca da adesão, que geralmente os outros grupos, a Igreja Católica, por exemplo, eu como ex-católico sei disso, durante muitos anos foi inegociável, né? A Igreja Católica tinha sua hegemonia, tinha sua autoridade, tinha suas influências, era praticamente inquestionável em muitas áreas, só que isso foi ruindo até pela mudança de mentalidade da sociedade, o processo também de envolvimento do protestantismo, do crescimento do protestantismo, a partir até da década de 60, aí, onde houveram as reformas, né? Os movimentos pentecostais, depois neopentecostais. Então a Igreja Católica perdeu muito do seu segmento. E com isso o discurso da Igreja Católica também arrefeceu, né? Ela teve que sair para um discurso político para buscar adesão, não mais a conversão. E me parece que o mesmo processo equivocado da Igreja Católica, algumas igrejas, até nós já falamos disso aqui, protestantes também, a tal da conversão que foi substituída pela adesão. Vem para cá você também. Então, a Igreja Católica, as mudanças na questão do batismo, que depois passou para aspersão, depois pulverização, batizava por um chasco, né? Pegava lá o elemento lá com um pouquinho d'água e aspergia, assim, pulverizava, como um desodorante, né? Sim. E aí ali batizava. Até hoje você vê a questão da bênção, né? Nas igrejas católicas, que o padre pega lá o instrumento e ele encharca na água e joga assim, esguincha, né? Aquilo ali é o quê? É o aumento, a pluralização da bênção. Então, isso que é um outro equívoco. Então a Igreja Católica ela foi caindo nessa coisa do macro, e hoje o discurso é para se adequar, o discurso é para trazer, o discurso é para buscar adesão. E nesse discurso de buscar adesão vale tudo. Inclusive algumas coisas que foram inaceitáveis, inegociáveis na Igreja Católica, que já está sendo aceita pela busca da tal adesão, né? Ou seja, a promoção religiosa. Faz aquela promoção para poder buscar. Então, eu questiono muito essa adequação do discurso papal, né? E aceitaria que se o Papa viesse e renunciasse à afabilidade papal, se viesse renunciar à co-salvadora
a posição de co-salvadora como de Maria, e um montão de outras coisas que aí sim eu diria que ele está se adequando. Mas há uma preocupação muito mais social do que cristã ou do que religiosa. Então, para mim, eu questiono muito essa questão do discurso. Nós perdemos espaço, e algumas igrejas, né, perdem espaço por essa teimosia e insistência equivocada de querer enfiar os princípios bíblicos pela goela baixa na sociedade. Isso é um equívoco, é um erro, é uma contramão. Né? A gente querer... pegar o texto bíblico, pegar a doutrina bíblica e querer enfiar pela goela baixa na sociedade. Isso é uma doença, né, um equívoco, uma anomalia, e isso sim, infelizmente, essa loucura que às vezes nós podemos identificar em algumas igrejas, e isso depõe contra o evangelho. Isso é ruim. Né? Existem alguns pontos, alguns tópicos que eu coloquei nesse tema, porque existem alguns sociedade que se sentem extremamente ofendidos quando a gente cita, por exemplo, se você chegar num debate no meio acadêmico e falar sobre submissão, que a mulher deve ser submissa ao homem, isso traz um desconforto em algumas mulheres lá naquela mesa de debate. Se tiver com um monte de ativistas lá, e eu falo assim, citando o exemplo, só para o ouvinte do outro lado entender aonde eu estou querendo chegar. Se você chegar numa mesa com pessoas assim, estilo Marielle Franco, aquela mesa debatedora, e você falar, não, a mulher deve ser submissa ao homem, isso vai trazer um desconforto e vai trazer uma celeuma. Às vezes não precisa nem ser uma mesa tão, entre aspas, politizada, vamos dizer assim. Chegar em qualquer lugar e falar que a mulher tem que ser submissa ao homem, isso traz um desconforto. Muita gente fala da submissão, e eu gostaria que os pastores falassem aqui para a gente desmistificar e tirar esses mitos, porque como chegar, e o ouvinte do outro lado, porque vive, estuda, trabalha, convive no meio social, como chegar nas pessoas e como falar dos seus valores sem ser ofensivo. Isso é muito importante, e novamente eu acho que cai naquilo como a forma que a gente vai comunicar. Se eu disser, a mulher precisa ser submissa ao homem, ou se eu disser assim, o texto bíblico diz que a mulher tem que ser submissa ao homem, e submissão não é subserviência, é profundamente diferente, e existe uma razão para isso. Quando a Bíblia dá essa instrução da mulher ser submissa ao homem, é em relação ao cuidado que o marido vai ter. É tanto que o texto diz assim, e muitas vezes nós deixamos de dizer, o texto diz, olha, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Está falando de um amor incondicional. Nós, infelizmente, perdemos as universidades, perdemos para aqueles que têm uma visão ideológica marxista do comunismo, e nós não conseguimos lembrar que as principais universidades do mundo, como Harvard, Cambridge, Oxford, espalhadas no mundo inteiro, elas começaram com cursos de teologia. Sim. Então nós precisamos fazer um resgate à medida do nosso preparo para conversar com a cultura. Nós não podemos alimentar, como fazíamos infelizmente há 40 anos atrás, um distanciamento da cultura. Eu gosto muito de entender, pastor Fábio, que o evangelho é como se ele fosse uma dinamite que ele penetra na pedra, e a pedra é a cultura, e ele implode de dentro para fora. Eu posso trabalhar, por exemplo, qual que é a visão social do casamento. Eu posso trabalhar isso de uma perspectiva bíblica. Por exemplo, quando eu digo assim para alguém, que também pode gerar um incômodo para algum tipo de grupo, dizer assim, olha, nós acreditamos na importância do sexo no casamento. Aí eu posso explicar assim, sabe por quê? Porque quando eu valorizo a sexualidade no casamento, primeiro, eu tô me unindo à pessoa, não apenas sexualmente. No casamento eu tô unindo a pessoa emocionalmente, eu tô me unindo a pessoa juridicamente, através das leis da república. Por isso que um papel não é só um papel é uma união jurídica. Sim. Eu tô me unindo a pessoa socialmente, através da aliança. Perceba, é a maneira como a gente vai comunicar. O evangelho, ele tem essa capacidade de ler a cultura e confrontar a cultura. Agora, é possível, pastor Pinudo, nós sermos acolhedores e ao mesmo tempo profetas. Não existiu na Bíblia
uma separação entre acolhimento e profetismo. Pelo contrário, o acolhimento estava dentro do profetismo. Eu acolho os sofrimentos do povo, eu acolho o que está acontecendo socialmente e eu vou levantar uma voz profética. É uma voz que não é apenas de denúncia, mas é uma voz que vai propor soluções, resgates daquilo que é valor para o ser humano. Sim. Eu posso comunicar o evangelho olhando os princípios dos direitos humanos. Por quê? Porque os direitos humanos foram baseados fortemente naquilo que aprendemos através da Bíblia. E isso trouxe uma grande guerra, né? Principalmente quando o deputado Marco Feliciano assumiu a pasta dos direitos humanos. Muita gente gritou e falou, mas como ele lutar pelos direitos humanos, sendo que ele é contra os grupos A, B, C? Isso trouxe uma guerra danada. Pinudo. Isso aí é uma saia justa, é um tiro no pé. Você botar um pastor para cuidar dessa pasta, desses assuntos. Porque é por isso que eu falo aqui, eu tenho alguns posicionamentos na minha vida, e um deles em relação à questão política, por exemplo. Pô, pastor Pinu, se candidatasse, né, conhece muita gente, não sei o que, não sei o que. Como o pastor Marco disse, isso é questão do abraçar, né, do acolhimento e o profético. O político, se um pastor, um líder cristão que se candidata e ele se torna uma pessoa política, um político, uma pessoa pública, ele vai ter que pensar na pauta geral. Ele pode ter o seu credo, ter a sua direção, sua confissão cristã, mas ele vai legislar, ele vai governar, ele vai dirigir para o cidadão geral, para o espírita, para o católico, pro protestante, para tudo. Sim. Então ele tem que estar preparado para isso. Então, para mim, botar um cara como essa aí, nessa pasta, alguém que já é pastor, que já tem no seu dogma, na sua direção, alguma coisa pré-estabelecida, né, já fundamentada, então ele cai numa saia justa, ou lá ou cá. Ou ele vai e alguém já disse que eu não tô nem lá nem cá, tô em cima do muro. Não, você tá a favor do diabo, porque o muro é do diabo, né? Então não tem como. O cara vai ter que se posicionar. Ele se posicionando, ele vai ferir uns lados. Então por isso que, ao meu ver, a não ser que seja chamado especificamente para uma posição, Deus vai dar direção. Mas fora isso aí, e alguns assuntos, como isso aí, por exemplo, né, não tem como. Então, o que eu digo sempre é o seguinte, parece que a Bíblia, em algumas coisas, ela trata de alguns assuntos que são, né, como foi dito aqui na pesquisa, são agressivos a alguns tipos de grupos. A questão é a seguinte, a pergunta é, o que veio primeiro? A palavra ou esse... Essa é a pergunta. É igual a história que nasceu primeiro o ovo ou a galinha. Então, a gente não pode um princípio para algo que é... né? Então, é a mesma coisa, a partir de lá pelas tantas, nós vamos querer... não, esse negócio de lei da gravidade não existe. Isso aí tá errado, negócio de lei da gravidade. Esse negócio de soltar não vai cair, não vai cair. E a gente querer mudar a lei da gravidade. Existem coisas que são imutáveis. Quando a Bíblia fala, por exemplo, dessa questão a mulher tem que ser submissa ao marido, a Bíblia fala que ao mesmo tempo, de forma bilateral, o homem deve amar a sua esposa. E esse é um princípio, não é um dogma de agora, isso foi arquitetado, engenhado na mente do Criador, lá no Éden. Então, o que esses grupos, ao invés de dizer que a Bíblia está errada ou está equivocada, é um princípio machista, tem que entender primeiro o que é ser submissa. Qual é a formatação, qual é a ideia, qual é o princípio do Criador quando ele disse que a mulher deveria ser submissa ao marido. O problema é que essa palavra se desgastou com o tempo e a que a mulherada hoje entende submissão de subserviência, de escravidão, de agarrar, puxar pelo cabelo e dar da pedra. Não é isso que o Criador bolou. Mas, pastor, você tá entendendo? Essas pessoas só vão entender se os responsáveis por comunicar, ensinar, influenciar, assumirem as suas posições. Por exemplo, por que eu não vejo que seja um problema um pastor do calibre daquele que vai assumir essa pasta de racismo, trabalho escravo? Por que eu não vejo algo problemático? Porque ele é um procurador da República. Ele é alguém tecnicamente preparado para isso. Veja, nós poderíamos dizer mais, mas a gente fala muito pouco. Quem está sustentando socialmente esse país é a fé cristã.
Se você pensar no número de trabalhos com dependência química, e existe, se eu não estou equivocado, um trabalho da Fiocruz nessa área, é as igrejas evangélicas. Obviamente, alguns casos limitados, outros casos não. Outros casos um trabalho técnico, um trabalho rigoroso. Por quê? Porque um detalhe que nós não podemos esquecer, os hospitais no mundo começaram através do catolicismo. Inclusive, a marca de um hospital é uma cruz vermelha. É uma cruz vermelha. Meu caro ouvinte. Então nós precisamos usar aquilo que nós entendemos, a nossa fé cristã. Existe até a figura histórica de Ana Nery, né? Exatamente. Juntar com a capacitação técnica que nós vamos buscar para exercer influência na sociedade. Porque eu não posso ter uma postura de oprimir esses grupos. Eu tenho que saber comunicar esses grupos, amar esses grupos e exercer influência a eles. É porque o que acontece? Fala, Pinudo. Só para terminar Oi. assim, o que eu tava Enquanto dizendo. você está terminando, eu vou mandar um alô pro Amazonas, que a Clícia Guedes está ouvindo lá no Amazonas. Grande abraço a todos do Amazonas que estão ligadinhos na Rádio Betel agora. Beijo no coração. Vamos lá, Pinudo. É só para dizer o seguinte, que o que acontece com a proposta bíblica, isso tudo que o Criador... Por que às vezes alguns grupos se sentem ofendidos, né, ou não concordam com, por exemplo, a questão do gênero, a questão da sexualidade, a questão da abstinência de sexo no casamento, né, casar virgem e tal, e muitos outros, a questão do machismo, a questão da submissão. São vários tópicos, São vários né? tópicos. Por que difere? Pelo simples fato de não abraçar a Bíblia como regra de fé e prática. E eu entendo perfeitamente. Eu já fui não crente. A minha pessoa me olha assim, me ouve, e eu brinco com meus filhos. Eu não nasci com 49 anos, pastor, depois tá. Não, eu me converti com 18 anos, tive toda essa crise. Passei quando me converti, passei por essa crise todinha. Tinha dúvida até se podia beijar na boca. Falei que eu beijar na boca de língua ou sem língua, né? Quando eu me converti, porque eu não tinha um parâmetro. Tive que conversar lá com a esposa do pastor. Não sei o quê. Como é que é? Abraça de frente, não abraça? Eu tinha essas dúvidas. Então o cara me olha assim, acha que eu não fui. Eu já tive isso. Então eu tenho o maior carinho, né? Como disse, outras religiões, outras dúvidas. Já passei por essa fase. Passei por essa crise de brigar. Uma época que eu caçava maçom. Uma época que eu repreendia todo mundo. Quando a coruja passava na frente, parava na minha avó, ficava cantando lá, eu repreendia, tá amarrado em nome de Jesus. Então assim, a vida tem fases na tua vida, entendeu? Então eu entendo perfeitamente, eu entendo esse discordar. A única questão é a seguinte: como é que eu vou discordar? Eu discordo do hino do Flamengo porque eu sou tricolor. Você tá entendendo? Uhum. Se o cara se converter, como aconteceu com a minha irmã, que era vascaína, que era flamenguista, e se converteu com o gol do Pet, experiência fantástica essa história. É sério. Meu cunhado e meus sobrinhos vascaínos, aquele gol do Pet, ela gritando no quintal e ele chorando dentro da sala. Não, mas é uma história fantástica. Eu já contei isso aí. Aqui não, mas eu conto na igreja, onde eu vou pregar, às vezes, alguma coisa de mudança de mente. Hoje ela é vascaína, em função da família. Ela mudou. Aí hoje ela entende, ela abraça o hino do Vasco e tal. Então o cara é flamenguista, ele não vai concordar com o hino do Vasco. A não ser que... É ou não é? Haja uma conversão, uma metanoia, uma mudança de mente. Que metanoia, aí hein? Vai entender. De flamenguista a vascaína. Exatamente, mudou. Cara, que metanoia, hein? Então o cara que tá do lado de lá... É como o torcedor do Leão, do Fortaleza Esporte Clube, torcer pro Ceará. Exatamente. Então quando o cara tá do lado de lá, ele discorda do lado de cá, ele não entende, não entra na cabeça. A não ser que ele haja um processo de... Ou então ele descanse e ele renuncie. A base do evangelho é a renúncia. A gente crê que Deus tem o melhor para nós. Não é só o céu. Então por que eu vou casar virgem? Por causa disso. Ah, mas eu discordo. A gente não tem que concordar ou discordar. Em algumas coisas a gente tem que aceitar. O evangelho não dá para entender tudo. Você não dá para entender. A palavra de Deus existe para nós, para a gente crer. Deus existe para a gente crer e aceitar. Algumas coisas são inquestionáveis. Algumas coisas são... Não vai dar pra você entender com os seus neurônios. Não é questão cognitiva, entendeu? Não é questão pedagógica. Então algumas coisas a gente vai ter que aceitar entender. Por que eu me converto com 18 anos em 1988, prego um único não crente em casa,
ou melhor, o primeiro a me converter, depois todo mundo na minha casa se converte, meu pai, minha mãe, todo mundo, minha mãe espiritismo, minhas irmãs, minha irmã mais velha crismada na igreja católica, subia morro, fazia um montão de coisa, achava que sabia a Bíblia toda. Quando eu botei o evangelho para ela viu que eu não sabia. Aceitou a Cristo como seu salvador, eu iria me crismar também. Então, todo mundo se converte, no mesmo ano, um mês depois, minha mãe morre. Então, são coisas que a gente não vai explicar, cara. Pinudo, essa coisa do evangelho, por exemplo, eu sigo uma pessoa no Instagram e essa pessoa estava colocando uma postagem falando sobre Maria. E aí, logo abaixo, veio uma seguidora dela falando assim: você está falando de Maria? Maria não ressuscitou, Maria não morreu na cruz, Maria não deu a vida dela por ninguém. O único que deu a vida foi Jesus. E eu achei uma ignorância, achei aquilo de uma falta de sabedoria, porque quando eu tô com alguém que não professa a minha fé, eu não tenho que chegar no Instagram dela. Mas eu vejo muitas pessoas no nosso meio é terrível, né? A pessoa entra na rede social do outro pra criticar o outro. Entra na rede social do outro, é porque a cantora era evangélica e saiu do gospel, aí foi pro secular, e aí tá dançando funk, e aí vai um monte de evangélico pro Instagram, pro Facebook dela, e aí vai querer ofender e querer demonstrar e falar que ela tem que agir assim ou tem que agir assado. Eu vejo muita gente no nosso meio xiita que fala e você tem que ser como eles querem que você seja. E não é por aí, né? Com certeza que não. É verdade. Eu gosto muito de acompanhar um teólogo, um pastor chamado Timothy Keller. Inclusive, já convido você que nos acompanha pelas mídias sociais ou pela rádio. Reverendo Dr. Timothy Keller vai estar no mês de maio no encontro na Igreja do Recreio. Ele é pastor numa igreja presbiteriana nos Estados Unidos, lá em Manhattan, na ilha em Nova York. E ele diz que existem pelo menos 3 maneiras de nós entendermos a influência cultural. Ele diz que tem os chamados conversionistas. Quem são eles? São aquelas pessoas ou aquele grupo que eles acreditam que vão mudar a cultura através de uma conversão pessoal de cada pessoa. Existem aqueles que acreditam que vão influenciar a cultura através da política. E aí nós entramos um pouco nessa pauta sobre bancada evangélica. E existem também os chamados separatistas, que é uma terceira abordagem que diz que qualquer ideia de cristãos tentando influenciar a cultura deve ser rejeitada. Então lembra comigo então, 3 formas: o conversionista, a forma política e tem aqueles que são separatistas. Mas eu quero ressaltar aqui uma maneira interessante de influência da cultura, é que nós estamos vivendo na cidade. Nós precisamos ler o que está acontecendo na cidade à luz da Bíblia. Nós precisamos sim, e é o nosso papel, fazer aquilo que o reverendo John Stott chamou de contracultura, com os valores da cidade. Eu não posso ter uma fé que se amolda. Eu lembro quando fui pastor de jovens universitários, nós precisamos fazer um trabalho de discipulado literal, porque havia a concepção de se amoldar à cultura da cidade. Quando eu penso em justiça social, eu não posso isolar a justiça social da graça de Deus. Ambas as coisas estão conectadas. Agora, o que nós vimos acontecer, a realidade que eu vivenciei, foi uma realidade onde havia um peso muito grande, quase a teologia da libertação, e esquecendo que também tem aquele valor do reino de Deus que não vai mudar, que é virá novos céus e nova terra, a nova Jerusalém de Deus virá. Então a minha proposta em relação ao que aconteceu na China, o que acontece nos cantos do país, é um evangelho, sim, que vai acolher o outro, vai acolher as demandas do outro, mas não vai perder o papel de profeta, de elevar a voz e proclamar os valores do reino de Deus, a imutabilidade do reino de Deus, que certamente não vai mudar nunca. Entendo a sua posição. Nós não podemos, de alguma forma, nos amoldar da forma como eles querem e ser da forma como eles querem. Porque, na verdade, é isso. E a gente tem visto esse conflito. Estava comentando essa semana com uma pessoa que estava dizendo que dentro da igreja
está tendo uma situação complicada onde essas pessoas estão querendo passar a mão na cabeça de pecado, passar a mão na cabeça de uma série de coisas erradas para dizer assim, não, vamos ser amáveis, vamos ser tolerantes, não vamos isso, não vamos aquilo. A gente tem que procurar o equilíbrio, é uma linha tênue, né, pastor? Exatamente, eu acredito isso. Eu falava muito isso com o pastor Ricardo Pinudo nas nossas conversas, nesses dias de calor no Rio de Janeiro, tomando aquele açaí geladinho lá no Recreio, dizendo o seguinte, eu jamais posso me esquecer, eu sei que talvez você que está aí nos acompanhando pelas mídias sociais, se sinta um pouco constrangido com o que eu vou falar agora. Eu não posso esquecer que nem uma política de direita e muito menos uma política de esquerda representam o reino de Deus. Nem a direita, nem a esquerda representam o reino de Deus. O reino de Deus é o reino de Deus. Então, guarde isso no seu coração. Muito bom isso, hein? Porque a graça de Deus, ela influencia a justiça social. Porque a gente encontrou isso, pastor Marcos, nas eleições. Verdade. Se você disse que você era contra algum tipo de candidato, muita gente estava nivelando a espiritualidade do outro pelo candidato que queria votar. E a espiritualidade é algo totalmente distinto do candidato. Porque muita gente coloca na balança assim, não, mas ele é a favor do aborto. Não, mas ela é a favor da descriminalização das drogas. Não, mas fulano de tal é de esquerda. Olha a bandeira do partido, é vermelha. E aí, não, esse aqui fala de família, fala de valores cristãos, esse é que eu tenho que votar, esse é que é cristão. E a gente acaba entrando numa roda, num ciclo vicioso, sempre colocando pessoas, porque são cristãs, porque falam de família, porque falam de evangelho, e aí quando essa pessoa assume a sua pasta, assume a sua cadeira, elas fazem as maiores atrocidades. Isso é muito perigoso. Eu lembro de uma entrevista de um teólogo católico, escritor de muitos livros, apesar de acompanhar os livros que ele escreveu, atualmente eu tenho alguns pontos de divergência com ele por causa das suas posturas, mas ele disse um negócio muito interessante. Quando ele foi avaliar o posicionamento do Papa na ocasião Bento XVI, o Ratzinger, Papa alemão, ele disse o seguinte, olha, eu o conheço de muito tempo, é um intelectual, um exímio escritor, produz muita teologia, íntegro. O problema é que no Vaticano existe a enzima do mal. A enzima do mal no Vaticano. Então a gente pode dizer que em determinados meios, em determinadas ideologias, existe uma enzima do mal. Então nós como cristãos temos que aprender, como diz dois músicos lá de Angra dos Reis, a graça da garça, a arte de viver em meio à lama sem sujar as vestes. Como é que nós vamos poder fazer isso? Então eu quero dar esse encorajamento para você. Opa, muito bom. Isso aí. Vamos, Bárbara, temos participação dos nossos ouvintes? Sim, a gente tem. Eu vou começar pelos ouvintes que participaram com a gente pelo Facebook, tá? Lá no Facebook, o Tony Ferreira, só recordando, a gente está perguntando ao ouvinte Show. Se ele acha que a Bíblia, em alguns trechos, é ofensiva a alguns pontos da sociedade, né? O Tony Ferreira diz, não, a Bíblia seria incapaz de ter essa postura. Ela é muito educada. E aí ele abre aspas e diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei. Apocalipse 3:20, fecha aspas, ponto, e ele continua. Se alguém dissesse que ela é intolerante, eu concordaria, pois mesmo nos ensinando a ser tolerante, ela se mantém firme. E aí ele usa um outro trecho e diz, não herdarão o reino dos céus os devassos, fornicadores, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, avarentos, bêbados, roubadores. E aí termina dizendo, 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10. O Nestorzinho diz, amar a Deus acima de todas as coisas, só o diabo que se ofende seus seguidores. O Little Joe Barcelo acha que não é ofensiva. O Júnior Gomes diz, não, até porque quando você é dono de um território, casa, fazenda, as regras é do dono. E a Bíblia é o livro de regras. É a bússola e a receita e as condições do dono da casa. Até porque tudo que existe teve o princípio, né, de... Claro que o meu
vista e outros simpatizantes ou irmãos de fé vão partilhar do meu pensamento. Mas claro que outros nem tanto esclarecidos vão se posicionar negativamente. E temos que entender que isso é normal para eles. A exemplo de Paulo quando ainda era Saulo. É isso? Não, e a gente tem que colocar o seguinte, muitas das nossas leis que nós temos no nosso país, elas foram retiradas das escrituras. Verdade. Elas foram tiradas da Bíblia. Nos Estados Unidos, então, a base é toda a Bíblia. Exatamente. E aí eles dizem, não, porque a Bíblia, eu já ouvi várias vezes, a Bíblia é um livro homofóbico, a Bíblia é um livro machista, porque o patriarcado, e aí começa discurso. Eu quero ver depois que o pessoal vai ter que montar, né, bolar a lei, sancionar a lei do heterofóbico também, né? Também. Porque existem princípios que falam só da homofobia, mas quando você tem essa repulsa pelo hétero, então o cara também, ou a pessoa é heterofóbica. Só pra dizer, eu vou mais, né? Tem muitos livros ditos grandes autores e tal, né? Alguns até dito cristão, embora não seja membro de igreja, tira tudo da Bíblia. Você vê muitos coach, eu vejo os caras fazem o curso que gastam dinheiro, cara. Ai, meu Deus do céu. Tá concordando aqui com a gente. Os caras gastam dinheiro pra vir. Poxa, olha o que eu aprendi, não sei o que. Eu fiquei, abre a Bíblia aí, tal texto. Teve uma pessoa que me convidou para um curso de coach, R$2.000. Falei, com R$2.000 faz tanta coisa. Os caras pegam, uma vez na Copa do Mundo de 2002, lá o Filipão tava lendo um livro sobre liderança. Aprendendo, elogiando, usando muito princípio, foi ver o grande líder Jesus. Isso aí. Pegou o princípio do evangelho e falou sobre isso. Ele só pegou e usou uma linguagem. Cara, a gente tem uma editora comercial aí, chamada Editora Sextante. É editora de autoajuda. Verdade. E aquela série, Jesus o maior psicólogo, Jesus o maior médico, Jesus o maior, best-seller. Vende como água. Verdade. E muita gente que não é evangélica. Eu quero ter a oportunidade de discordar do nosso querido ouvinte, participante pelo Facebook, de que a Bíblia é muito educada. Veja, quando Jesus está lá em diversos textos no Novo Testamento, lá em Mateus, Marcos, Lucas e João, aquilo que a gente chama de quadrante, Jesus várias vezes faz uma denúncia aos fariseus. Eu não consigo imaginar Jesus sendo educado com os fariseus dizendo o seguinte: vocês são sepulcros caiados. São palavras fortes. Caraca, Jesus está dizendo que dentro de mim dias de hoje é pior do que uma sepultura. Então, me parece que não eram palavras assim tão aceitáveis no contexto do politicamente correto da atualidade. Não me parece. Porém, nós temos nas cartas pastorais instruções que a nossa palavra ela sempre tem que ser temperada, bem produzida, organizada. Não palavras onde eu vou atingir a dignidade humana. Uma coisa é eu tratar o problema, atingir o problema. Outra coisa é eu atingir a pessoa. São duas coisas diferentes. Quando a gente estuda a arte de negociação, tem um livro muito interessante do William Ury. É hoje um dos maiores nomes em negociação do mundo. Sim. O nome do livro, se você quiser anotar aí, você pode anotar, é Como Chegar ao Sim. É um livro de negociação, de como ter conversas difíceis. Ele diz que uma coisa principal é separar a pessoa do problema. Eu preciso descrever, o problema é esse daqui, essa é a pessoa. Então tem que separar a pessoa do problema, tratar a pessoa com dignidade humana, que é o que a Bíblia ensina, e tratar o problema, obviamente, dependendo do contexto, à luz da palavra de Deus. Então, eu discordo um pouco dessa visão de um evangelho assim, como se fosse um ursinho de pelúcia. Eu tenho uma dificuldade. Eu vou até anotar isso aí, porque quando eu escrever um outro livro, eu vou anotar. O Evangelho do Ursinho de Pelúcia. O Evangelho... Excelente esse título, hein? É a revelação do leão, o leão da tribo de Judá. E a Bíblia tem algumas... Acabou o tempo de miar, tem que rugir. A Bíblia tem algumas colocações que às vezes as pessoas... por isso que eu digo, a Bíblia é um livro que ela tem que ser aceito, tem que ser compreendido num ato de renúncia. A Bíblia não é um livro, por isso é específico. O que eu acho engraçado é que as pessoas querem viver ao seu bel prazer e querer seguir a Bíblia, querer que a Bíblia se encaixe na vida delas.
Então vai ser impossível isso acontecer. A Bíblia é um livro que a pessoa tem que renunciar e se encaixar no Evangelho. Então, nesse ponto de vista, o Evangelho é radical. Ele tem o seu posicionamento e a pessoa vive. Mas a partir dessa vida, é preciso viver uma vida de renúncia, de se enquadrar. Então eu vejo algumas pessoas, né, que gostam do nosso ambiente, né, ouve a rádio, vai na igreja evangélica, gosta do culto da igreja evangélica e tal, e vive em crise porque ao invés de estar no seu segmento, que ela tanto acredita, não, ela diz ser, mas fica aqui. Por quê? Porque está em crise. A crise exatamente é essa. Porque se eu discordo, né? Discordo lá de, vamos supor, pessoal de balão, que solta balão. Eu discordo. Aí eu vou ficar enfurnado dentro de um grupo, me bota meu nome no grupo baloeiro, ou site baloeiro, eu vou ouvir os discursos do baloeiro. Fala sério, o cara tá na crise braba, né? E aí, eu não vou estar nesse contexto. Mas, capoeira. Por exemplo... Quer fazer parte da capoeira? O senhor quer fazer parte de um site de capoeira? Muito obrigado. Gostaria? Muito obrigado. Então, porque não é praia. É melhor de gastronomia. Aí o cara discorda de capoeira. Porque o cara não é capoeirista, pô. Você não é melhor da pizzaria Rota do Sol lá. Exatamente. O grupo da pizzaria. Da Rota do Sabor, né? Rota do Sabor, é verdade. Mas, Pinudo, os dados do IBGE, do censo, 40 milhões de evangélicos. Aí a gente vê que tem um monte de desigrejado, um monte de gente que usa até esse exemplo, que assiste DVD do Lázaro, que tem lá uma música da Aline Barros na sua playlist, lá no seu headphone. Mas aí essa pessoa, ela não tem uma vivência cristã, uma vivência com Deus. E isso é muito perigoso porque a gente acaba se assemelhando aos Estados Unidos nesse ponto. Sim. Muitas pessoas que dizem que são cristãs, que são evangélicas, mas não têm uma vida com Deus. Aí precisa acontecer um 11 de setembro para o pessoal cair a ficha e dizer, bom, vamos voltar para Deus, vamos voltar à nossa fé mesmo, não vamos ficar mais brincando, porque a gente vê muita gente dizendo eu sou evangélica, mas não pratica, não segue os mandamentos realmente, né? Com certeza. Isso aí existe, inclusive, nos próximos, aí acredito que no próximo já virá a nomenclatura de crentes não nominais, né? Ou evangélicos não nominais, ou melhor, nominais, evangélicos nominais, pelo menos é a informação que eu tenho de alguns entendidos da área, é que são esses, ou não praticantes, por aí fora. Algumas nomenclaturas como essa. Muita gente se diz evangélica, mas na verdade não vive o evangelho, né? Então, pessoas que protestam, mas não são protestantes. Então, existe um segmento muito forte nisso aí. Numericamente a gente sabe que não atinge, mas os poucos, né? Jesus escolheu 12. E dos 12, o cristianismo perdura até hoje, mesmo com tanta bobagem que se fez e que se faz, né? O evangelho está aí, a palavra está aí, o cristianismo está aí, o protestantismo está aí, e os poucos da veracidade que vivem causa toda essa discordância, né? Causa todo esse sucesso que a igreja tem feito, resultante na área social, resultante na questão de saúde, nas representações, e por aí fora, missões, se fôssemos falar da questão missiologicamente falando, a questão da influência do Brasil no mundo. Então você vai ver a igreja presente em vários lugares, a resultante que a igreja tem em vários segmentos, a partir só, sabemos que nós não somos 40 milhões, com certeza aqueles que vivem o evangelho é bem menos que isso. Mas os poucos que vivem, ou os números que mesmo sendo menores, eles que agora, se eu não me engano, pulou para 60 milhões. A tendência numericamente é ter esse... porque existe a contramão também disso, são as pessoas que são os amigos do evangelho, né? As pessoas que vão à igreja e são tal, simpatizantes. E que na hora do IBGE eles se dizem evangélicos. Isso aí. Isso aí. E aí a gente vê uma galera na internet, né, com canal do YouTube e fala de Deus e assim tal. Como acontece com o catolicismo. Há muitos espíritas candomblecistas que não assumem. Sim. Se dizem católicos. Por causa da intolerância religiosa. Não, mas digo assim, na estatística, ele diz que é católico. Se você for peneirar mesmo,
né, católico mesmo, meu irmão, vai despencar o número. Há muita população, há muita comunidade, né, de matrizes africanas, né, muitos ubandistas, muitos... E aí, nesse ponto, eu até falo, inclusive, até esqueci o nome agora, o presidente, até amigo do Aio, né, o presidente da Federação Espírita, me fale o nome dele agora. O Ivani. Ele fala sobre isso. Há muitas pessoas que seguem a religião de afrodescendência, mas não assumem, se dizem católicos. Porque aqui no Brasil é uma coisa chamada sincretismo religioso, né? A gente vê muita gente voltada para várias religiões. Muita gente falando que é católica, falando que segue a Deus e tudo, mas acredita em horóscopo, acredita num monte de coisa. Eu tô aqui com os meus dois pastores que eles vão precisar sair porque eles têm compromisso 14h. Quero agradecer, pastor Marcos, pela sua participação. Deus abençoe grandemente. Um abraço forte em cada um de vocês. Obrigado pelo convite à Rádio Betel, essa rádio que certamente agora vai ser acompanhada por mim, pela minha família. E, gente, um beijo no coração. Vamos pra frente. 2019 começou. Não vamos abrir mão dos valores inegociáveis do Evangelho. Homens e mulheres de Deus morreram nas arenas por leões, foram queimados vivos por causa da sua convicção e paixão pelo Evangelho. Lembre o seguinte, certamente grandes coisas o Senhor Deus está fazendo e vai continuar fazendo dentro de você e através de você. Beijo grande, Deus te abençoe. Amém. Obrigado, pastor Marcos Pinudo. Valeu, muito obrigado, foi muito bom, mas o Marcos aqui com a gente, participando, acredito que virá outras vezes, né? Isso. E tem participou muito bem, excelente debatedor. Isso é fera, pô, isso aí, eu só ando com fera, mais fera que nem sou eu. Teve até um vídeo que falou que você parece ser estudado, e com certeza, ouvinte, não é impressão não. Não, eu tô vendo ele Marcos, aqui, ele é uma bibliografia. Claro, muito mais inteligente que eu. Ele citou no mínimo em 5 livros aqui. O ouvinte é generoso nas suas palavras. É por isso que eu colo com ele, colo com outros. Pô. Eu vou colar com aqueles que eu discordo, não tem como. Mas eu vou ouvir rádio de que eu discordo, eu vou caminhar com quem eu discordo. Não, deixa quieto, deixa quieto. Eu vou caminhar com ele. E isso é um ato de inteligência minha. É isso aí, obrigado Pinudo, obrigado pastor Marcos. Abraços. Estamos indo para o intervalo, já a gente volta, o Debate Betel continua com a participação de todos vocês ouvintes, pelo telefone, tem telefoninho aí, azeitona? 2447-0773. Manda aquele áudio pelo WhatsApp, ó, tá concorrendo aquela pizzaria Rota do Sabor com direito a acompanhante. WhatsApp Betel 21 9 8666 Isso mesmo, e nós estamos aqui nas mídias sociais. Olha ele se despedindo aí no Face. Ó, o Pinudo se despedindo aí, ó. Opa. Isso, no Facebook. Você tá aí na mídia social. Mídias sociais. Acompanhe a Betel FM. Facebook.com/Betel 987. E no Insta @Betel 987. Twitter @Betel 987. Oh yes. Oh yes, com a senha do dia, Bárbara Leal. A senha de hoje pra você participar com a gente é João 1027. Isso, você pode participar. Hoje a gente tá com 2 sorteios. Um sorteio pro pessoal que tá participando direto, como participa sempre, e um sorteio pra você que entrar aqui pelo telefone, Você pode entrar aqui ao vivaço com a gente, dando a sua opinião e a sua participação, que é muito importante. Também tá concorrendo a Rota do Sabor. Qual a pergunta de hoje pra você ficar ligadinho? Tá chegando agora, não sabe do que a gente tá falando? China proíbe igreja de exibir primeiro mandamento de Deus por ser ofensivo. E aí, qual a sua opinião? Passa pra gente. Você acha que a Bíblia, em alguns trechos, é ofensiva a alguns pontos da sociedade, alguns grupos da sociedade? Sim ou não? Você acha que ofende? Você tem alguma história pra contar? Entre em contato com a gente. Estamos indo pro intervalo, voltamos já com muito mais Debates Betel. 98,7. Nessa terça-feira, às 15 horas, no Super Gospel no Ar, uma entrevista exclusiva com a banda Novo Som. Ele deixou sua glória no céu, veio revelar a luz. Você não pode perder. Terça-feira, às 15 horas, aqui na sua Rádio Betel. Ensinou a verdade, o amor, provou
Apresentação: Pastor Rodrigues Filho. Alô, irmãos e ouvintes da Rádio Betel, aqui quem está falando é o pastor Rodrigues Filho. Quero convidar você para estar conosco, hein? De segunda a sexta-feira, às 8 da noite, programa Mão Amiga, aqui na Rádio Betel, onde nós estamos abraçando você, orando por você, ministrando a bênção de Deus na sua vida. Venha estar conosco de segunda a sexta-feira, às 8 da noite. Eu, pastor Rodrigues Filho, aguardo você com o nosso encontro do programa Mão Amiga. Até lá! És meu tudo, Senhor. Posso sentir teu amor quando a ti me entrego. Tu me abraças. Se sinto sede ou fome, me alimentas. Oi, galera, nós somos do Ministério Altos Louvores. Estamos aqui ligadinhos na Rádio Betel 98.7. Agora você pode anunciar gratuitamente o evento da sua igreja na Rádio Betel. Envie sua carta com 15 dias de antecedência em papel timbrado com a assinatura do pastor da igreja para a Rua Farmacêutico Silva Araújo 35, Taquara. CEP 22-730-090. A Betel FM não para de crescer. Somos a emissora local mais ouvida e estamos entre as FMs mais ouvidas do Brasil, segundo dados do portal radios.com.br. Transmitimos a nossa programação para uma região com mais de 1.800.000 habitantes, a região que mais cresce no Rio de Janeiro. Dê visibilidade ao seu negócio anunciando na Betel FM. Ligue agora e agende a visita dos nossos agenciadores pelo telefone 2447-0773, repetindo 2447-0773. Em forma de louvor, em forma de canção, levando muito amor e paz ao coração. 24 horas no ar com a melhor programação. Louvando nosso Deus em qualquer ocasião. Rádio Betel FM 98,7. A rádio que nasceu no coração de Deus. Rádio Betel FM 98,7. A rádio que nasceu no coração de Deus. Oh, 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 oh. 98,7. Betel meu povo, estamos de volta aqui com Debates Betel, isso mesmo, falando hoje sobre China, falando sobre China e falando porque esse assunto é muito abrangente. China proíbe a igreja de exibir primeiro mandamento por ser ofensivo. Você acha que a Bíblia em alguns trechos é ofensivo a alguns pontos da sociedade? Sim ou não? E eu tô com ela, direto da redação. Bárbara Leal, temos mais participação, Bárbara? Sim, temos mais participações. Lá no Facebook ainda, né? A gente parou na Mônica Maia. A nossa pergunta então foi essa, né? O que as pessoas acham, que se a Bíblia tem algum trecho que é ofensivo a algum ponto da sociedade. A Mônica foi pontual, só disse misericórdia. Foi taxativa, né? Taxativa. A André Barbosa diz: ela é justamente para nos constranger de nossos pecados. O pai que ama não dá tudo que seu filho quer, mas aquilo que ele precisa. E por amor corrige. Deus não nos obriga a servi-lo, mas servir em total amor. Quem não quiser, condena a si mesmo e a justiça virá sobre todos. Porém, querendo ou não, ele continuará sendo Deus. Nós é que precisamos escolher aceitá-lo ou condená-lo. É complicado, né? A gente precisa ficar nessa sinuca, na verdade, muitas vezes, né? Sim, então agora eu vou lá pra live.
A live hoje foi uma loucura, hein? Opa! O Daniel Polêmica, assim como eu apelidei com carinho e respeito, né? Que é Daniel Pimenta. Alô, Daniel Pimenta. Sempre polêmico, entendeu? Eu acho que o Pinudo chegou a ler as participações dele. Não vou, assim, reportar aqui, Daniel, não é nada contra você, não. Porque o Pinudo já saiu, né? Então ele não tem nem como te responder. Deve estar ouvindo no caminho agora pro compromisso. Deve estar ouvindo no caminho. Pois é, o Júlio César Galvão diz o seguinte: sobre a fala do pastor Pinudo a respeito de submissão, concordo com a questão do desgaste do termo, mas discordo quando ele diz que, em certa medida, as mulheres são responsáveis por essa leitura. Entendo que nós, homens, tornamos esse termo uma justificativa para tornar as mulheres subservientes. Eu só acho que ele merece uma claque. Dá uma claque pra ele, azeitona. Porque eu sou feminista mesmo. Arrasou, Júlio. Mas eu também concordo com a opinião dele. Ser submissa, porque a palavra submissa dá a impressão que é submissão, uma missão inferior. E hoje em dia a missão ela não é inferior, ela é tanto quanto. Porque muitas mulheres, a gente sabe que chefiam casas sozinhas, elas lutam pelas suas famílias, matriarcas abençoadíssimas, e com certeza todas as mulheres têm o seu valor na sociedade e tudo tem que ser feito dentro de casa em comum acordo, na verdade, não é, Bárbara? Exatamente. Isso mesmo. Vamos, azeitona, temos aí um áudio dos nossos ouvintes e você pode participar também pelo telefone 2447-0773, entrando aqui ao vivaço. Boa tarde a todos os debatedores da Rádio Betel. Meu nome é Alexandre Gomes e a minha opinião é não. Porque se aplicarmos a exegese correta em todos os contextos dos versículos bíblicos, nós vamos entender que a Bíblia só facilita os pontos na sociedade, só facilita inclusive o ponto de vista do cidadão em relação à sociedade, acreditando que não tem a tendência de ofendê-la, e sim facilitar. Muito boa tarde, foi um prazer participar. Show, obrigado aí pela participação do nosso ouvinte. Temos mais participação de Face, Bárbara? Temos sim, na live temos muitas participações. Opa! A Fátima Muratório dá boa tarde a todos nós. Boa tarde. Parabeniza a gente pelo debate de hoje, diz que está sendo muito abençoado. E... Ai, gente, entrou umas carinhas aqui que eu tô lendo ao mesmo tempo. Exatamente. Enfim, ela agradece aí a todos nós por esse debate de hoje, né? Aqui na live eu tenho muito comentário, mas o pessoal foi comentando em cima do que estava sendo dito naquele momento. Sim, vamos falando, que aí se tiver alguma coisa eu também vou comentando aqui com eles. Sim, então vamos lá. Vou ler a polêmica do Daniel Pimenta, que ele estava questionando o Pinudo, né? Que aonde tem mais regra é na igreja. E ele diz que se o Pinudo estudasse, né, gente, aqui, a gente ia ver que a diferença é que a pregação é igual a de São Paulo em Atenas. Soube chegar e falar de Deus. Entendi. Aquele caso, vamos falar de Deus, vamos falar da palavra, vamos falar aquilo que realmente vai edificar e abençoar. E tivemos a participação do nosso ouvinte pelo áudio, ele dizendo justamente isso, que a Bíblia, ela traz como regra, ela traz uma regra para a sociedade. Imagina se nós não tivéssemos regra, imagina se nós vivêssemos totalmente livres, sem nenhuma palavra, sem nenhuma bússola, sem nada que a gente pudesse seguir. Ia ser muito difícil, na verdade, né? E o Daniel continua falando que católico não deixa de ser católico. Alguns só ficam desviados. Só que, assim, eu já vou logo respondendo aí, porque eu tenho um primo que era super católico, entendeu? Era coroinha na igreja, e ele se converteu, ele já é há muitos anos evangélico. Certo. Então, sei lá, né, gente? Eu acho que é de cada um. É porque católico no Brasil é muito difícil você ver um católico 100% puro. Um católico que só vá à igreja católica. Os católicos no Brasil, geralmente, na sua maioria, não generalizando, mas os católicos, eles acreditam em horóscopo. Se falar assim, tem uma cartomante ali e tal, o católico vai, é católico, né? Se crismou, se batizou e tudo. Mas se falar assim, tem uma senhora lá que é rezadeira e tal, ele vai. Sim. Com certeza, né? E tem muito católico não praticante também. Também. Né? Mas eu acho que isso tem em todo lugar. Mas vamos lá, deixa eu continuar aqui com as opiniões. Lá no WhatsApp, Elielza Farias disse que não, Cláudio do Anil também acha que não,
Cléia diz que não. Júlio César do Gardênia diz não, a palavra de Deus não é ofensiva. A Josilene Nascimento também diz que não. Márcia Monteiro, Carolina Oliveira, Alex da Freguesia, o Dilvan Silva, o Giovanni Rosas. E o Giovanni, todo mundo aí falando que não, tá, gente? Uhum. E o Giovanni Rosas ainda diz assim: não é porque a Bíblia bate de frente com os nossos erros humanos. Como nós não admitimos nossos erros, acontece isso. Boa, Giovanni. Entendeu? A Cléia diz que não também. A gente tem mais áudios. Então vamos conferir mais um áudio aí dos nossos ouvintes. Eu não acho que a palavra de Deus seja ofensiva. Talvez o que aconteça na maioria das vezes é a forma que a gente transmite essa palavra. Uma forma que, na maioria das vezes, transmite ódio porque nós tomamos o lugar de acusador. E isso faz com que as pessoas não sejam abertas para ouvir a nossa palavra. No que diz respeito à questão da China, é um sistema comunista de mercado, completamente atípico ao que a gente vê ideologicamente falando, mas que tem um sistema muito fechado, muito restrito. E, de fato, essas coisas lá são vistas de forma diferente da como nós vemos aqui no mundo ocidental. Show, muito boa participação do nosso ouvinte, muitas pessoas, e eu sou radicalmente contra a pessoas que pregam a palavra, não vamos passar a mão na cabeça de erro de ninguém, mas que pregam a palavra de uma forma intolerante, pregam a palavra de uma forma que ofendem a grupos e ofendem a pessoas. E a gente vive também num tempo onde muita gente leva pro pessoal. A gente viu isso nessas eleições, que quando alguém não concordava com o candidato do outro, tinha gente que partia para agressão pessoal, para ofensa. E não é por aí, a gente não tem que ofender ninguém porque não tem a mesma opinião que a nossa. A graça da vida e a graça de ser humano é justamente você poder discordar do outro, concordar em outro ponto, e por aí vai a sociedade. A gente não tem que concordar sempre com tudo 100%. É o poder do pensamento. A globalização acabou trazendo isso, né, Bárbara? É verdade, a gente observa isso. Na verdade, eu acho que assim, a religião, infelizmente, ela é feita pelo homem, correto? Correto. Qualquer uma delas. E o homem não é puro, cara. Se a gente fosse perfeito, a gente não estaria aqui. Não. A gente não estaria aqui. A gente Somos está aqui para imperfeitos. evoluir, para aprender. Quem acha que sabe tudo não sabe nada. A gente morre sem saber tudo dessa vida. A vida é um aprendizado. Exatamente. Então, assim, há equívoco em todas as religiões, né? O problema não está na religião. Eu acho que... A gente também acha que está em quem prega ou no líder que está à frente. Mas vale a gente, né, nós seres humanos, frequentadores de alguma religião, filtrar o que vale e o que não vale. O que é bom pra você e o que não é. A palavra de Deus diz pra gente reter o que é bom. O que não é bom, a gente joga fora. Exatamente. Temos mais áudios. Vamos de áudio? Vamos de Ouvinte, áudio. você que tá tímido, liga pra cá. Porque, olha, hoje eu vou sortear aí a pizzaria com direito a acompanhante pra quem participar com a gente, né? Pelos meios normais que a gente já faz sempre. E pra você que for corajoso, ligar e entrar ao vivo com a gente. Entra ao vivo. Tem telefoninha aí, azeitona. 2447-0773. Entra ao vivo com a gente aí. Você acha que a Bíblia é ofensiva? Sim ou não? Vamos de áudio de ouvinte. Boa tarde, ouvintes da Rádio Betel. Aqui quem fala é o Samuel. Para mim, a Bíblia foi e sempre será o livro que nós estudamos, que a palavra de Deus é essencial para a nossa vida. Sendo que tem que ser usada de forma sábia, né? Porque se não usar de forma sábia, acaba se tornando heresia. Amém? Deus abençoe a todos. Pela paz de Jesus. Para mim, então, a Bíblia é o livro essencial. A palavra é sim. Deus abençoe, querido, a participação. Estamos com ouvinte no ar, Bárbara Leal. Sim, Alô. sim. Alô, boa tarde. Pastor Fábio? Isso. É o Tony Ferreira, tudo bem? Tudo bom, Tony? Uma boa tarde para vocês aí, em especial para os ouvintes. É o seguinte, eu sempre participo aí do programa e hoje puxaram a minha orelha aí. O pastor disse que eu tinha falado que a Bíblia é educada. É só, assim, é que eu me expressei mal. Entendi. Jesus Cristo, ele foi rígido nas suas palavras. Só que assim, para
trazer a Bíblia mais para o lado mais ameno, eu quis dizer que é reeducar, mas eu concordo com o que ele falou e obrigado pela correção, entendeu? Isso, no caso o pastor Marcos que estava aqui, né? Ele acabou falando. Sem querer te cortar, queria falar um pouco ruim. Assim, eu falei que a Bíblia é muito educada e tal, mas logo em seguida eu falo que ela é intolerante. Assim, embora ela nos ensine a gente a ser tolerante, ela se mantém firme, né, quando o assunto é intolerante. Mas sim, com relação à educação, só quis amenizar, porque eu sei que Jesus Cristo deu um discurso mesmo muito ferrenho ali, e está correto, porque tem que fazer aquilo, se é para estar com ele, tem que fazer aquilo que ele quer que faça. Ninguém pode ser um médico estudando direito. Ninguém pode ser um engenheiro estudando medicina. Se você quer ser médico, tem que estudar medicina. Se você quer ser jornalista, tá a Bárbara um exemplo aí, tem que estudar jornalismo. Você compreendeu? Eu queria deixar registrado aí minha participação. Tá ótimo, Tony. Tá falando de onde? Falou. Alô, tá falando de onde? A ligação tá muito ruim, desculpa. Ah, tá. Não tá me ouvindo pelo rádio nem pela híbrida, né? Desculpa, não entendi. Tá me ouvindo agora? Tô ouvindo sim. Isso, tá falando de onde, Tony? Aqui da Gardênia Azul. Um grande abraço a todos do Gardênia Azul, que estão sempre ligadaços na Rádio Betel. Deus abençoe a todos vocês. Tem muitos amigos. Oi, fala, querido. Manda um abraço lá para Araticum. Deixa eu te contar por que rapidinho, assim. Porque uma vez eu fui pegar um carro emprestado com um amigo, e quando eu fui ligar o rádio lá na Araticum, aqui pertinho aqui no sertão, quando eu fui ligar o rádio do carro desse amigo meu, onde é que tava? 98.7, eu nem sabia que ele escutava. Dá um abraço para Araticum. Show, um grande abraço a todos da Araticum, toda a galera, e vou mandar um grande abraço para todo mundo de Jacarepaguá, Barra Recreio, toda essa localidade aí, gente em Vargem Grande, Vargem Pequena, que ouve a Rádio Betel, seja pela internet, vocês de outros estados, de outros países, a Rádio Betel tem uma audiência maravilhosa pela internet em vários lugares, não é verdade? Alô? Isso aí, né, Tony? Tá bom, então, um abraço aí. Manda um abraço pra dona Terezinha. Abraço, dona Terezinha. Tchau, tchau, querido. Grande abraço. Bárbara. Pô, até minha mãe já tá famosa aqui na Rádio Betel, gente. Lembra da história da Terezinha de Fátima ontem, né? Lei Maria da Penha nada. Lei Terezinha de Fátima lá em casa, um buraco mais embaixo. Ó. Então, vamos continuar. A gente ainda tem áudio de ouvinte? Tem mais um? Vamos lá. Olá, Rádio Betel, boa tarde, ouvintes, debatedores. A minha opinião é o seguinte: eu não acho que a Bíblia seja ofensiva em algumas questões da sociedade. O que acontece é que cada segmento social tem o seu comportamento de pensamento, de atitude, de crença. E a Bíblia, assim como os evangélicos, também tem o seu. Então, o que eu acho que deve continuar acontecendo é a tolerância religiosa, é o respeito pela fé do outro. Porque cada religião tem o seu sistema de fé, de crença, e lá também, uns acreditam em objetos, outros acreditam em imagens de escultura, outros acreditam em vários deuses. E a Bíblia, lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 1, ela diz que não é para nós termos ídolos, imagem de escultura. É a nossa fé, é a nossa crença. Essa é a minha opinião. Muito boa participação do nosso ouvinte. Por quê? Porque outra coisa que eu também não concordo, tem pessoas que colocam isso, e quando a pessoa fala da sua religião, quando diz que é espírita, ou é católica, ou é budista, eu vejo algumas pessoas evangélicas que falam assim: ah, então eu vou orar a Deus, eu vou pedir a Deus para você se converter. Eu acho isso uma ignorância, porque a gente precisa, como o nosso ouvinte está dizendo, respeitar o espaço do outro, respeitar a religião do outro. E eu tenho amigos de todas as religiões e nem por isso deixo de ser amigo deles e nem por isso deixo de conversar com eles de diversos assuntos. Eu acho que a gente tem que aprender essa pluralidade. A sua vida pode ser a única Bíblia que alguém tem a possibilidade de ler. O que faz a pessoa de repente ter vontade de buscar a sua religião, ou de ser evangélico também, ou de uma conversão cristã, é a sua vida, o seu testemunho. O seu testemunho é que é a base de tudo, né, Bárbara? É verdade. E esse negócio de respeitar é a base, né? Como você havia dito. Jesus andava com um monte de gente torta e respeitava todo mundo. E olha que eu não sou nem evangélica, olha que eu nem li a Bíblia.
confesso, não li. Porque, olha, tem umas partes da Bíblia que dá um medo, que tu começa, tu fala assim, ai não, para, não quero mais. Socorro, não quero mais. Aquelas partes de Apocalipse, não sei o que fala, Deus, não dá pra mim. Parece até filme de ficção científica. Acredito nele, mas eu não preciso saber os detalhes, tá? Obrigada. Mas é aquele caso, Bárbara, essas partes da Bíblia, elas são justamente para trazer orientação e trazer a luz para algumas pessoas, principalmente aqueles ou aquelas que estão longe, para que elas se acheguem, para que elas venham para perto de Deus e para perto da palavra. É isso que é básico na vida de todo mundo. Porque quando ela está longe, aí de alguma forma ela vai temer aquilo que vai acontecer. Por isso que a palavra do Senhor diz no livro de Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, para que a gente venha se revestir da armadura de Deus, para que possa resistir ao dia mau. O dia mau são esses dias que podem acontecer catástrofes, podem acontecer diversas coisas, mas quando eu estou com a armadura de Deus na minha vida, eu sei em quem eu creio, eu sei em quem eu acredito, no que eu acredito, aí não me dá medo. Não tenha medo não, pode ter certeza que o Senhor está contigo. Mas é porque assim, a pessoa tem que ter, como é que eu vou te explicar? Tem que ter um esclarecimento muito grande, né? Porque se tu acha que a molezinha pega a Bíblia ali pra ler sozinho, sem nenhum esclarecimento, tu pira. Mas aí eu vou te dar um segredo, Tem muita gente do outro lado aí que não sabe, e tem muita gente cristã, que tá dentro da igreja evangélica, que não sabe a Bíblia e não entende as escrituras. Um segredo, quando a gente abre a Bíblia para ler, a gente precisa orar antes. A gente precisa falar com Deus antes. A Bíblia, ela não é um livro comum, não. A Bíblia, ela não é uma revista, ela não é um jornal. A Bíblia, ela é um livro onde a gente abre com a autoridade de Deus e sob a vontade do Senhor. Quando a gente for abrir a Bíblia, peça, Senhor, me mostra, fala comigo, me dê a direção. E aí você vai abrir, de repente, numa página aleatória. Pode ter certeza que vão vir respostas do céu para sua vida. É, né? Então, essa parte aí eu já não sabia, já colhi uma informação. Rezar antes de... Você ora antes, abriu a Bíblia, antes de abrir. Você vai orar e vai falar com Deus. Senhor, que tu venhas me dirigir, me mostra o que tu queres falar comigo, aonde o Senhor quer me levar. E aí, com certeza, Deus vai responder. Uma boa dica. Pra você que é igual a mim, é medrosa, não sabia dessa dica, eu vou tentar com essa dica agora, tente você também. A gente tá com a Ludmila na linha, pastor Fábio. Isso, a Ludmila é hoje? Oi. Boa tarde, Ludmila. Boa tarde. Tá falando de onde? Tô falando da Cidade de Deus, Jacarepaguá. Alô, CDD, todo mundo ligadinho aí na Rádio Betel FM. Deus abençoe, Ludmila. E aí, qual a sua opinião no nosso debate de hoje? Olha, eu penso que a Bíblia não é ofensiva. Eu acredito que ela pode, ou algumas pessoas podem se sentir ofendida no caso dela ser muito direta, né, e verdadeira. E não for de acordo com o pensamento de certas pessoas que acreditam em outros deuses, ou que têm outra religião, ou algum outro tipo de crença. Então, essa é a minha opinião. Show! Muito boa participação, Ludmila. Tem aquele oferecimento, aquele alô que você quer mandar? Um salve pra galera? Olha, eu vou mandar um grande beijo para toda a Igreja Metodista, para o meu cunhado André, para minha irmã Zulene, para minha sobrinha, para minha filha, para todo mundo, da minha família e para vocês, claro. Muito obrigado pela sua participação e obrigado pela sua audiência aí do outro lado. Ok, obrigada. Deus abençoe, querida. Tchau, tchau. Tchau. Acabou de chegar aqui também a participação por WhatsApp da Maria de Fátima. Ela diz o seguinte: em relação ao tema, não concordo. As pessoas é que não sabem interpretar e falar o que não sabe. A Bíblia é um ensinamento para quem quer as respostas que precisa, né? E ela diz o seguinte: a Bíblia ela fala e responde suas necessidades. Se você precisar de resposta para sua vida, ela vai responder.
sempre responde, porque Deus ele não está em silêncio. Tem pessoas que elas dizem assim, Deus está em silêncio, Deus não me responde, Deus não está em silêncio. Olha, Deus nunca falou tanto como ele tem falado atualmente. Se você entrar no YouTube, são mensagens, pregações, louvores, uma infinidade de informação. Tem um oceano diante da gente. Se a gente abrir e querer buscar, a gente vai achar muita coisa, muito tesouro. Entendi. E tem, assim, pra mim que não sou evangélica, aproveitando pra fazer essa pergunta, porque eu acredito que a gente tem muitos ouvintes que também não são evangélicos. Sim. E até mesmo evangélicos que estão se iniciando agora, né? Uhum. Tem uma maneira mais didática, assim, menos... Porque assim, a Bíblia já é um livro muito sério, né? Que carrega informações que é de uma responsabilidade muito grande. Verdade. Mas tem uma forma com que a gente consiga ler e entender de maneira leve? Tem. Por exemplo, uma pessoa que está começando agora, eu sempre indico o seguinte, Bíblia na linguagem de hoje. Já vai desmistificar muita coisa, já vai abrir um leque, porque existem parábolas ou mensagens da Bíblia e termos nas traduções mais antigas que muitas pessoas elas acabam não entendendo, palavras muito rebuscadas. E na linguagem de hoje, se você pegar uma Bíblia na linguagem de hoje, vai estar muito mais esmiuçado para que a pessoa ela possa entender, ter uma fácil compreensão da palavra de Deus. Isso é outra dica legal, outra dica importante, porque muita gente hoje quando pensa em Bíblia fala, que negócio chato. Porque, por exemplo... Não que não acredite em Deus nem nada, mas assim, vai por outros meios. Mas de fato, pegar a Bíblia e parar e ler, a pessoa não para. Então tá aí outra dica que eu não sabia. Tô aprendendo muito hoje. Tá vendo? Você pega uma Bíblia na linguagem de hoje, você abre e você vai ver que tá muito mais esmiuçado, termos atuais que vai fazer com que você procure muito mais e se interesse muito mais. E sempre indico às pessoas, leia o livro de Salmos. O livro de Salmos é maravilhoso, são orações. Andréa Martins está aqui na nossa live pedindo, mande um abraço para CDD. Andréa Martins, Cidade de Deus. Alô, André Martins, abraço para CDD e vamos com certeza clamar sempre, porque a CDD é uma bênção em Jacarepaguá. Vamos declarar isso sempre. CDD é a bênção em Jacarepaguá. Então a gente já se encaminhando para o final, faltam 10 minutos para acabar o nosso debate. Eu ainda tenho as participações por telefone, o pessoal que ligou e falou com a Divina. Maria das Dores, Cleia, Branca, Alessandra e Maria Eduarda. Todo mundo aí dizendo que não, que a Bíblia não é ofensiva. Nenhum trecho dela é ofensivo a nenhum ponto da sociedade. Então agora, contabilizando tudo, nossa, que novidade. Ninguém achou ofensivo, mas só os nossos ouvintes da Betel, né? São muito esclarecidos. Eu tenho que fazer o sorteio. Quem vai ser... Vou fazer um sorteio de cada vez. Que rufe os tambores. Primeiro sorteio, vamos ver aqui, vamos mexer aqui a caixinha. Primeiro sorteio do pessoal que participa sempre, né? Sim. Hoje é Rota do Sabor? Hoje é Rota do Sabor. Tem o endereço, Bárbara, da Rota do Sabor? Tenho. Também já tenho sorteado. Já tem. É sorteado ou sorteada? Sorteada. Opa, sorteada. Pode levar acompanhante, hein? Então, a Rota do Sabor fica na Estrada do Rio Grande, número 186, Taquara. Vale a pena o pessoal ir conhecer. Não é caro. Não. É gostoso, eu já fui. É bom a beça. Vamos lá. Rodrigo, você tá desesperado pra saber quem foi que ganhou, Rodrigo? A música de suspense. Pô, nem pediu o gritinho, você já deu. Tá desesperado, Rodrigo? Você quer que eu... O sorteado de hoje vai depender se eu vou abrir a porta 1, 2 ou 3. Qual porta você quer, Rodrigo? A 1, Rodrigo? Ele quer a número 1. Eu posso abrir? Você tem certeza? Você não quer trocar, Rodrigo? Você é o responsável pelo sorteado de hoje, Rodrigo. Você não quer trocar essa porta, Rodrigo? Não quer, Rodrigo? Você tá desesperado? Então dá um grito, Rodrigo. Então tá, nosso sorteado de hoje, na verdade, sorteada foi a Cleia, que participou com a gente pelo telefone, ligou e falou com a Divina. Parabéns, Cleia! Cleia, você tem até quinta-feira que vem pra passar aqui na Rádio Betel, né? Até de 10 da manhã às 4 da tarde. Se você passar de manhã, você fala comigo. Se passar de tarde, fala com a... Esqueci o nome. Não, com a Divina não. Com a Adriele Castro. Isso. A minha avó tá com Alzheimer, eu tô pegando por osmose. E aí você consegue retirar com a gente aí o seu voucher pra pizzaria. Agora vamos ao segundo sorteio, que é do pessoal
que ligou, né, e participou ao vivo. Isso, vamos mexer a caixinha aí. Mexendo. E o nosso sorteado foi ele. Foi ele? Foi ele. Foi uma ela e um ele. Foi o Tony Ferreira. Opa! Parabéns, Tony Ferreira. Todo mundo muito feliz que vai pra pizzaria. Todo mundo vai comer pizza, não vai entrar na dieta depois do final de ano, né? Pra que dieta, gente? Eu, hein? Faz dieta pra depois comer tudo de novo. Nem ela perde fala tempo, isso, então. Azeitona, porque ela tá magrinha, né? Mas depois que a gente passa assim de uns quilinhos a mais, a gente fala de dieta direto, né? É que eu vim da Etiópia. Bárbara, obrigado por essa dobradinha agora no final. Foi show, hein? Viu? Foi show. Gostou? Show. Ó, aí, ó, os debatedores, quando não vierem ou precisarem sair antes, a gente segura com os nossos amados ouvintes, que são peça-chave, peça importante nessa engrenagem, com certeza. E tem resultado da pesquisa, você já deu, né? Tem. 100% acha que não é ofensivo. Não é Nenhum ofensivo. trecho da Bíblia é ofensivo à sociedade. Nenhum trecho da Bíblia é ofensivo à sociedade. Vamos agradecer ao pastor Marcos que esteve aqui, ao pastor Ricardo Pinudo, nossa ficha técnica, produção, jornalista Bárbara Leal, operador de áudio DJ Azeitona. DJ Azeitona, Rodrigo Souza, e na nossa recepção e produção, nossa querida Divina Castro. Amanhã estamos de volta com mais Debates Betel para todos vocês, e vamos agora para o nosso momento de oração. Feche os olhos pra orar.